Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2019, são 7h05. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, eu sou o Marco Antônio Rodrigues e começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos aos principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, mas antes a previsão de hoje é de tempo nublado com chuvas esparsas, máxima de 28, mínima de 23, no momento no centro 23 graus. O IFE, Instituto Federal Fluminense, reelege Jefferson Manhães para mais 4 anos como reitor. A vitória com ampla vantagem começou a ser desenhada já na abertura das primeiras 50 urnas. Na Codim, Rafael visita nova empresa que gera 600 empregos. Operação Imperium, combate à pedofilia no Rio de Janeiro, detém uma pessoa em Campos. Em relação ao pedido de nova prisão, defesa dos garotinhos vê equívoco da PGR. Witzel aponta esforços para a área de educação. Com o parecer do TCE, Itaperuna tem contas aprovadas. Recursos federais com emenda de 3 milhões é assegurada para o Hospital dos Plantadores de Cana. Os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook e YouTube, também com Folha FM 98,3 ou pelo nosso site folhafm98.com.br ou radios.com.br. São várias formas que vocês têm de nos acompanhar, de levar a Folha FM com você para qualquer lugar, onde você esteja. Programa conosco de hoje, temos o jornalista Arnaldo Neto. Bom dia, Arnaldo. Vamos a algumas manchetes do jornal Folha da Manhã. Nós tivemos a reeleição de Jefferson Manhães, fizemos aqui na semana passada, como fizemos com os candidatos da UENF, fizemos as entrevistas e parabéns ao Jefferson. A gente não... Durante a entrevista foi engraçado porque eu e a Luiz falamos assim, mas não vamos desejar sucesso para um especificamente, sucesso para todos, sucesso para o processo democrático. E agora sim, já que o Jefferson foi reeleito, a gente deseja muito sucesso para ele na administração do IFE, que é uma das instituições de ensino brasileiras mais importantes. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Beto, bom dia aos ouvintes da Folha FM. Realmente, né, uma das instituições mais importantes do país, sobretudo de importância aqui para Campos, uma instituição centenária, né, que vem da Escola de Aprendizes e Artífices, lá em 1909, ainda no governo do presidente Nilo Peçanha, e aí vem todas as mudanças, passa pela Escola Técnica, vem o Cefet, e agora o Instituto Federal Fluminense com seus campi aí ramificados em grande parte já do estado do Rio de Janeiro. Uma vitória, como traz aí a informação na primeira página da Folha, uma vitória realmente com uma ampla vantagem, desconsiderando os ausentes, e é bom dizer que foi um alto número de ausentes, apesar de toda a campanha para mobilizar o pessoal a participar da eleição, o Jefferson conseguiu 73,6% dos votos, numa disputa com mais 2 candidatos. É uma vitória realmente muito expressiva. Muito expressiva. O segundo colocado foi o Jonivan, com 16,3%, e em terceiro o Maurício Ferrarez, com 6,4%. Uma vitória expressiva do reitor Jefferson, são mais 4 anos de mandato. O Jefferson já foi diretor do Campus Centro, já é o reitor do IFE e vai continuar sendo aí, se for de sua vontade, né? Ele pode se licenciar, porque o nome de Jefferson sempre surge nas conjunturas políticas, embora ele diga que não seja o interesse dele por hora, né? Ele pode se licenciar para ser candidato, mas, por enquanto, o Jefferson tem aí um mandato de reitor até 2024.
uma eleição tranquila, que ocorreu até às 9 da noite. A apuração começou logo em seguida, 9h30 da noite. A apuração começou logo em seguida e foi toda feita com urna eletrônica, as urnas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral. E por volta de 00h25, 00h30, o resultado já estava oficializado. A bem da verdade, Marco Antônio, lá nas primeiras das... foram 50 urnas. Nas primeiras das 50, nas primeiras urnas, essa foto que está aí na capa, por exemplo, de hoje da Folha da Manhã, está na capa também do Folha 1, folha1.com.br. Logo ali no comecinho da apuração, Jefferson já abriu uma vantagem muito grande que parecia já irreversível, mas respeitando todo o processo democrático, respeitando todo o processo de apuração, nós seguramos no Folha 1 até o momento da apuração da última urna em Santo Antônio de Pádua, onde foi eleito também seu diretor, foram eleitos também os diretores de 12 campi, e o reitor da instituição, o reitor do Instituto Federal Fluminense. Nós aguardamos até a apuração da última urna em Santo Antônio de Pádua para que a gente pudesse estar divulgando aí o resultado oficial do IFE em primeira mão. Perfeito. O professor Jefferson, que já esteve aqui com a gente em 2 oportunidades, teve aqui numa entrevista como reitor mesmo, como a gente entrevistou o reitor, o Luiz Passoni, da UENF, o Rosendo, da UF, que é o diretor da UF também, já esteve aqui. Ele teve numa primeira oportunidade como reitor em atividade, em outra, na semana passada, como candidato à reeleição a reitor do IFE. Teve uma campanha, como ele colocou, de alto nível. Ele falou isso aqui, estou apenas reproduzindo o que ele disse, tanto com o professor Ferrarez, tanto com o professor Jonivan. O professor Jonivan, no momento que a nossa equipe de reportagem estava lá, a Daniela Abreu e o Rodrigo Silveira estavam lá para cobrir a apuração da eleição do IFE, o Jonivan foi lá cumprimentar o Jefferson, já como reitor eleito. Então, o processo democrático, acho que o mais importante é isso. O IFE saiu ganhando, mais uma vez, um processo democrático. Sendo o Jefferson o mais votado, agora cabe ao conselho, a um conselho que existe no IFE, indicar esse nome ao Ministério da Educação e o Ministério da Educação homologar essa candidatura com a assinatura aí do presidente Jair Bolsonaro, nomeando o Jefferson reitor do IFE. Existe em bastidores uma conversa de uma possível manobra, mas ela foi rechaçada por todos os 3 candidatos, de que o presidente não aceitaria, por qualquer que fosse a questão ideológica, qualquer que fosse a questão que estivesse em jogo, que ele poderia recusar a indicação do mais votado. Mas isso foi rechaçado pelos 3 candidatos e pelo bem da democracia, pelo bem de todo o processo, pelo bem da instituição. Tomara que assim mesmo aconteça. Pelo amor de Deus, só faltava isso, né? Não. Eu particularmente não acredito. Mas eu também não acredito. Aliás, o presidente foi eleito democraticamente. Justamente. Não teve ninguém que fala, né? Não, porque mas ninguém foi lá. Em alguns processos, por exemplo, em algumas universidades, o corpo acadêmico, todos os envolvidos, técnicos, corpo docente, corpo discente, elege uma lista tríplice. E dessa lista tríplice, o presidente tem o direito de escolher um dos 3. Pode ser o mais votado, como pode ser o terceiro colocado. Não tem ilegalidade nenhuma nisso, como é o que acontece também no Ministério Público. O Ministério Público formula uma lista tríplice, para quem vai ser o Procurador-Geral da República, e no último caso, por exemplo, o Jair Bolsonaro não escolheu o primeiro da lista tríplice, escolheu o terceiro, que foi o Augusto Aras, que está aí respondendo pela Procuradoria-Geral da República. Mas no IFE, no regulamento do IFE, esse processo é totalmente diferente. É eleito apenas um nome e esse nome é o indicado à presidência da República, independente de quem seja o presidente que esteja no posto. Como é o Instituto Federal, é o presidente quem vai nomear. E a expectativa é que isso se confirme, respeitando aí todo o processo democrático do IFE, desde, como a gente abordou aqui várias vezes, desde o Luciano D'Angelo na década de 80, quando foi eleito diretor ainda da instituição, e segue-se um processo democrático desde lá, e tomara que agora aí seja a coroa desse processo, seja a nomeação no próximo ano, porque a eleição ela é para o próximo quadriênio, que vai de 2020 a 2024, mais uma vez com Jefferson Manhães. Não, vai até 24. Sim, quando toma posse o outro, né?
Não. O mandato vai... Eu não tô tenho quase certeza. Porque, por exemplo, o Jefferson foi eleito em 16 e acaba em 20, porque tem esse período de transição entre um mandato e outro, agora de dezembro a abril. Sim. Entendeu? Aí o próximo também vai até abril de 24. Vai até certo. abril de 24 Tá o próximo certo, mandato. tá certo. São 4 anos, porque conta abril de 24. Aí é o outro... Aí um processo deve acontecer, se tudo transcorrer na normalidade, um novo processo no final de 23, para que 24... de 24, exato. Agora entendi. Caiu a ficha aqui, demorou um pouquinho. Assuma aí o próximo reitor. Agora, Arnaldo, deixa eu aproveitar, entre uma notícia e outra, quero dar uma informação muito importante que o Cláudio Nogueira acabou de passar, e porque nós temos perguntas e dúvidas que os ouvintes nos fazem, em relação, não só os ouvintes, mas as pessoas que são entrevistadas aqui, os programas, quando a gente tem um rural, a pessoa que é entrevistada no rural, todos perguntam, e muitos ouvintes, sobre os podcasts, como é que se pode ver novamente. Nós temos o site da Folha, que oferece no mesmo dia a reprise do programa, né? Do nosso programa aqui. Mas nós temos os podcasts. Os podcasts você encontra no nosso site e estão em todas as plataformas, Spotify, Deezer, todos. E só de informação, inclusive eu não sabia, fiquei sabendo e fiquei muito feliz com isso, para o Arnaldo também. Nos Estados Unidos, Arnaldo, nós temos cerca de 1.000 downloads e na Espanha também uma quantidade muito grande. Portanto, é uma grande novidade que a Folha FM traz aos nossos ouvintes, que é a possibilidade de você rever toda a programação. Certamente, né? Certamente. Nas grandes cidades, a questão de podcast já é muito famoso. Já é muito consolidado. Muito consolidado, mas dá muito trabalho e as pessoas às vezes têm preguiça de fazer. Exato. O que acontece? Que a pessoa pega um trânsito mais pesado, fica mais tempo no trânsito, ou vai para esteira na academia, vai correr o tempo ali. É o tempo que ela pega... Engarrafado dentro do túnel. Exato. É o tempo que ela vai ali e vai acompanhando a programação que Exatamente. Ela tem o direito de escolher, né? No podcast ela tem o direito de escolher o que ela quer ouvir ou não. É o famoso on demand, Exatamente. quer dizer, é a sua escolha. Exatamente. It's up to you. E aqui em Campos, a Folha está sendo pioneira, mais uma vez, com relação a esse conteúdo disponibilizado sempre logo após os programas aqui. Todas as entrevistas ficam disponibilizadas, tanto do Folha no Ar primeira edição, que é o que a gente participa como aqui, como no segunda edição. E os nossos programas também. Exato, sobretudo os especiais. Né? Os especiais de música, o Folha Rural, todos eles estão disponibilizados. Bom, vamos seguindo e, Arnaldo, nós temos uma outra notícia que é a nova empresa que pode gerar 600 empregos. Na verdade, ela já gerou 600 empregos, né? Já gerou 600 empregos. Ontem o prefeito Rafael Diniz, ele esteve lá na Codim, onde está situada essa empresa. E qual é o grande diferencial dessa empresa? Essa empresa ela não viria para Campos. Ela iria para outra cidade, iria até aqui para o Espírito Santo, mas houve ali um papel de articulação da prefeitura para trazer essa empresa aqui para o município. E ontem, acompanhado aí do pessoal da Codenca, acompanhado aí da sua equipe, o prefeito Rafael Diniz foi lá visitar essa empresa. Já são, como a gente está destacando, gera cerca de 600 empregos. O nome da empresa é Cosivip Hotelaria Offshore. Né? E o que acontece? Essa empresa ela atende, como o nome diz, aí, a Offshore atende a bacia de Campos, né? Em várias empresas, são 13 plataformas que ela atende, tanto aqui na bacia de Campos, na região de Campos mesmo, como Macaé, como também aproveita aí essa proximidade com o Porto do Açu. Para o presidente da Codenca, né, ele acredita que essa empresa vai servir de vitrine para outras que possam chegar. Que a gente sempre aborda aqui, Marco, que a Codim, houve ali a área de desapropriação, para essa utilização desse espaço para indústrias, mas acabou se perdendo durante o tempo. E a gente torce que com essa empresa servindo de vitrine, outras possam chegar aqui para a região de Campos. E o mais importante, gerando emprego, utilizando a mão de obra local, utilizando aí a mão de obra de Campos, também da região. 600 empregos no momento que a gente fala de uma recessão econômica já há 5 anos, taxa de desemprego acima de 12 milhões no país,
é realmente muito importante uma geração de empregos nessa magnitude com apenas uma empresa, e não é diferente. O prefeito realmente tem que visitar, tem que dar todo o incentivo, todo o apoio para que outras empresas possam chegar aqui para a nossa região. Bom, vamos seguindo então. Nós temos mais uma notícia aqui, que na Operação Imperium, o combate à pedofilia no Rio de Janeiro, detém uma pessoa em Campos. Mais uma operação dessas de combate à pedofilia, mais uma vez com resultados aqui em Campos também. Como nome, a Operação Império, como você mesmo colocou, ela foi uma operação estadual, ela foi uma operação que aconteceu simultaneamente em várias cidades do Rio de Janeiro, e nesse interregno de cumprimento de buscas de mandatos de busca e apreensão, mandatos de busca e apreensão que aconteceram por todo o estado do Rio de Janeiro, um mandato foi no Parque Califórnia, aqui em Campos. Um jovem de 21 anos, ele foi detido, ele foi encaminhado ao DP, teve o celular apreendido e logo depois ele foi liberado. A suspeita nessa investigação é de que ele faça parte de grupos de WhatsApp que estariam aí vinculados à questão de pornografia infantil. Então vale até o alerta, a gente que é adicionado em grupo quase todos os dias, checar o objetivo do grupo, a procedência do grupo, se esse grupo realmente é para debater, se é um grupo de amigos, né? Porque eu tenho, no mínimo, 50 grupos de WhatsApp. No mínimo. A maioria deles é de política. Só falam de política o tempo inteiro. Eu aproveito para disseminar links, né? Disseminar links do meu blog, informações, tudo. A gente aproveita ali e vai repassando. Mas, quando você é adicionado a um grupo, é sempre bom olhar se tem descrição, ver quem é o administrador, ver se tem realmente interesse de você continuar vinculado a essa história que está sendo propagada nesse grupo, e se perceber que há algo de estranho, como um caso desse de pornografia infantil, ter a opção sair, né, para você não se complicar ainda mais. Nesse caso, por exemplo, a gente não sabe qual é o envolvimento desse jovem lá do Parque Califórnia, que a gente não tem o nome dele, mas sabe que é um jovem de 21 anos do Parque Califórnia. A gente não sabe qual é o envolvimento dele com pedofilia, se realmente ele é um pedófilo, se ele realmente atua nessa questão criminalmente, ou se ele está incluído no grupo e só pelo fato de estar incluído no grupo pode responder criminalmente. Porque a gente sabe que você receber um vídeo no WhatsApp e você propagar esse vídeo, você está sendo tão culpado quanto quem gerou, quem disseminou isso pela primeira vez. Você sabe, Arnaldo, que eu me lembro, a gente sempre fala, né, principalmente, você é muito jovem, mas as pessoas um pouquinho menos jovens têm aquelas expressões de vez em quando, assim, puxa, bem que minha avó falava, né? Tinha aquela expressão antiga que dizia o seguinte: diga-me com que andas, que eu direi quem você é, né? Quer dizer, companhia é um problema seríssimo. Às vezes, por uma má companhia, e você não está nem envolvido, mas está em companhia, você entra em cada fria, né? Coisas que as pessoas não imaginam, você disseminar, você recebe uma foto, a primeira coisa que você tem que fazer é sair do grupo e eliminar isso. Não participe, não passe para ninguém. Porque você vai estar cometendo o mesmo caso do cidadão que compra. Chega um cara na rua e oferece para o Arnaldo assim: Arnaldo, olha aqui, eu tenho aqui um Rolex verdadeiro, quero vender aqui por R$300. Você vai ver que alguma coisa está errada. Um relógio que custa R$20 mil, o sujeito vender por 300, tem alguma coisa errada. E se você compra, você é receptador de mercadoria roubada. E por aí afora. Você pode participar do crime sem ter executado o primeiro. Justamente. E você vai responder, como a gente está colocando, você vai responder por isso. Vai né? responder. Vai responder. E você acaba se complicando criminalmente, se for o caso, se realmente você não for culpado, se for apenas... É que nem que a gente tem uma outra coisa. Esses dias o delegado Carlos Augusto, que hoje está em São Fidélis, ele escreve um sábado sim, um sábado não, na página de opinião da Folha da Manhã. E ele estava destacando o seguinte: se você encontra um aparelho celular que não é seu e você fica com esse aparelho celular, é um crime. Está previsto isso no nosso Código Penal. As pessoas, aquela história de achado não é roubado, isso é coisa popular, mas é crime. Você ficar em posse de algo que não é seu. O correto é você procurar a delegacia, informar que você achou, e aí sim
as autoridades policiais darem seguimento a essa questão. Mas no Brasil tem essa cultura do achado não é roubado, e não é bem assim. Então tem muita coisa que a pessoa tem que ficar mais atenta, né? De maneira geral. O brasileiro tem que ficar mais atento em tudo isso que vem acontecendo. E quando se trata dessas questões de redes sociais, sobretudo, né, que é um campo muito novo, a gente recebeu um juiz aqui nessa semana, e a gente falava sobre a questão do áudio vazado do Glaucenir, né, que é um assunto que está em destaque ainda. E quando a gente falava sobre isso, a gente aproveitou aqui, ele mesmo falou, é um terreno muito novo ainda, é muito recente, a legislação ainda está se formando com relação a essa conjuntura das redes sociais, seja Facebook, seja WhatsApp, né? Então é tudo muito recente num ponto de vista histórico, num ponto de vista judicial. Mas já existem sanções, tem aquela lei Carolina Dickmann, né, que a gente fala quando a pessoa vaza aí fotos íntimas de alguém. Aí existem outras legislações também que estão sendo aprimoradas justamente nesse sentido. Em São Paulo tem uma delegacia que é inclusive localizada no antigo Carandiru, na região do Carandiru, uma delegacia exatamente de crimes digitais. No Rio também tem. No Rio também tem. Então, não se iluda que você não está isento, não. Você não está imune, não. Não se iluda. Embora a legislação esteja sendo formada ainda e as pessoas estão buscando exemplos e formas de punição, você pode. Não é brincadeira, não. Muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado e sabendo que as sanções do que você fala, do que você faz no mundo virtual, são sanções que vão ser aplicadas no mundo real, né? Não são sanções apenas virtuais. Quer dizer, tem gente que acha que dera que você ficasse, né, só virtualmente preso. Acha que está num terreno virtual e que aquilo vai se esgotar, se exaurir ali mesmo, naquele terreno virtual. E não é bem assim. As sanções são bem reais, pode doer no bolso, como pode também parar atrás das grades. Eu até falei outro dia aqui com a Luísa, eu acho que você estava aqui também, do brasileiro que morava em Newark, no estado de Nova Jersey, que de brincadeira, num daqueles Orkuts da vida anteriores ao Facebook, disse que ia botar uma bomba no túnel Holland, que é o túnel que vai de Nova York e atravessa o Hudson. E quando que ele fez isso? Ele fez isso umas 2 horas da tarde, às 3 ele já estava preso. Não, e em qual período histórico? Foi 2003, 2002, logo depois do 11 de setembro. Né? Amigo. Num clima totalmente desfavorável. Né? Até hoje as coisas são... Não, mudou né? Tudo. Nos Estados Unidos tudo mudou demais a partir do 11 de setembro. Mudou muito. Bom, aí você vê como são as coisas. Em relação ao pedido de nova prisão, defesa dos garotinhos vê equívoco da Procuradoria-Geral da República. Justamente. A gente abordou, o Aloysio, né, ontem aqui no programa, abordou esse pedido da Procuradoria-Geral da República, como eu falei aqui, o Augusto Aras, que fez um parecer enviado ao ministro Gilmar Mendes, que mandou soltar Garotinho e Rosinha da última prisão, ainda no âmbito da Operação Secretos Domos, aquela que investiga possíveis irregularidades com contratos do Morar Feliz, mas a prisão não foi por causa da suposta irregularidade nos contratos com a Odebrecht. A prisão ela é por ameaça a testemunhas. O decreto de prisão foi por ameaça a testemunha. Garotinho e Rosinha foram presos com a deflagração da operação, conseguiram sair da prisão por uma decisão monocrática do Ciro Darlan, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Depois dessa decisão, ficou um jogo de empurra entre as câmaras criminais do TJ, não um jogo de empurra proposital, porque alguns desembargadores se julgavam suspeitos em apreciar esse recurso. Por fim, quando foi para a turma determinou o retorno dos dois à prisão, tanto da Rosinha quanto do Garotinho. Ato contínuo, eles tentam um recurso no STJ, perdem esse recurso, vão ao STF, por distribuição cai com Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes libera o casal Garotinho. Os dois liberados, passa-se um tempo, essa última prisão foi agora em outubro, passou-se um tempo, o que acontece é que o procurador-geral, o Augusto Aras, ele entra com uma manifestação pedindo aí, então, que os ex-governadores Antony, Rosinha e Garotinho possam voltar à prisão. Essa questão ainda vai ser
apreciada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, o mesmo ministro que o liberou o casal da prisão. Após a análise de Gilmar, isso pode ir para uma das turmas do Supremo, para a turma no qual o Gilmar faz parte, para aí sim analisar se o casal vai ou não voltar para a prisão. Mas, para a defesa, para a nota assinada pelo advogado Vanildo, né, que é o advogado do garotinho, a Procuradoria-Geral da República comete um enorme equívoco ao pedir a revogação da decisão do ministro Gilmar Mendes. Por 2 vezes, a defesa já comprovou, segundo o advogado, que o Ministério Público de Campos está equivocado neste processo. Tanto assim que os clientes dele estão respondendo em liberdade e cumprindo todas as medidas cautelares determinadas pelo STF. A defesa reiterou que não existe prova da necessidade de qualquer decreto de prisão, pois os fatos são contemporâneos. E os pedidos absolutamente genéricos. Não são tão contemporâneos, né? Os fatos são pretéritos. Foi isso que eu estranhei aqui. Realmente eu concordo com a defesa quando alega que os fatos são muito antigos, né? Nós estamos falando aí de processo de contrato de 2009, né? de um fim de mandato em 2016. Concordo até com a defesa nesse ponto. Só que o pedido de prisão não é na gênese do processo, não é no que ensejou o processo. O pedido de prisão, ele é por supostas ameaças a testemunhas que estariam atrapalhando, e essas ameaças estariam atrapalhando o curso da investigação. Deferiu aqui o juiz de Campos, foi o juiz Glicério, se não me falha a memória, nesse caso da Operação Secretos Domos. O TJ, quando chegou em turma, decidiu manter a prisão e o Gilmar Mendes, monocraticamente, como de costume, mandou liberar o casal garotinho e agora tem aí essa manifestação do Augusto Aras. E é bom que seja manifestações lá de cima do chefe do Ministério Público, porque as acusações do casal garotinho sempre são relacionadas ao Ministério Público local e dessa vez não é uma manifestação local, é uma manifestação que vem aí de cima para baixo, que vem do Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Vamos aguardar, não é nada que a gente possa adivinhar, nem lançar palpites aqui com relação a qual vai ser a decisão do ministro Gilmar Mendes, mas é um fato negativo para o casal garotinho, uma agenda negativa, e hoje até o ponto final, Marco, a gente já está quase estourando, já até estourou esse primeiro bloco, né? Mas só para a gente complementar, o ponto final de hoje abre que tinha uma agenda negativa relacionada ao casal e veio uma agenda positiva relacionada aos filhos, os deputados Clarissa e Vladimir Garotinho. Em Brasília foi instalada a comissão daquele projeto do semiárido, da questão do desenvolvimento do norte e noroeste fluminense. Aquele projeto do semiárido, ele teve a comissão instalada, foi um pedido de Vladimir e quem vai presidir a comissão é Clarissa. Além disso, além desse contexto já ser favorável para a região, porque a Clarissa, apesar de hoje estar muito mais ligada à Baixada Fluminense e à própria capital, conhece a realidade de Campos do Norte Fluminense, é daqui, né? Tem suas raízes aqui. Além disso, a relatoria vai ficar com Felício Laterça, que é também campista, radicado em Macaé, delegado da Polícia Federal. Então esse projeto está todo aqui relacionado à nossa região mesmo, e se passar, vai ter aí muitos benefícios para os agricultores, sobretudo, que considerando a região semiárida, apesar da gente viver em uma área litorânea, mas considerando a classificação como semiárida, isso vai favorecer linhas de créditos com juros mais baixos, também para diversificar a questão da agricultura aqui na nossa região. Bom, Arnaldo, é isso aí. São 7h33, nós vamos a um pequeno intervalo. Nossa convidada, dona Vera Coutinho, já está conosco aqui. Vamos falar no próximo bloco assuntos importantíssimos e muito ligado à violência contra a mulher. E nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição. A rádio que toca você. O maior comércio do interior do estado está pronto para o Natal. Faça suas